A pessoa que nós vamos conhecer hoje tem uma história muito significativa, muito inspiradora. Irmão Esdras, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus, né? Quero saudar todos aí com a paz do Senhor Jesus também. Dizer para vocês que, para mim, é uma grata satisfação fazer parte disso aí. Não estranhe se eu gaguejar, porque eu não sou profissional de podcast, mas nós estamos aí para falar das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, pela sua graça e pela sua misericórdia. Esdras, além de nosso irmão, nosso amigo, é um atleta paralímpico da nossa nação, representa o Brasil em muitas competições aí, entre outras. Tem toda uma trajetória que começou, Esdras, no Exército. Exato. Eu sou atleta paralímpico, né? Eu tô sentado aqui, mas eu sofri um acidente, vou contar um pouquinho de maneira bem curta, bem rápida. Eu sofri um acidente em abril de 2009, numa chácara de jovens, retiro de mocidade. Então eu já quero dizer para você, jovem, vigie com a piscina. Eu pulei numa piscina, mergulhei na piscina e bati a cabeça no fundo. A força da pancada foi tão grande que esmagou a minha quinta vértebra cervical, com lesão medular, o que me tornou tetraplégico. Perdi todos os movimentos do pescoço para baixo. E você saiu da piscina já carregado, Esdras? Já me tiraram da piscina, porque na pancada eu permaneci consciente, eu não fiquei inconsciente, senão eu teria morrido afogado. Porque uma pessoa inconsciente, debaixo da água, teria morrido afogado. Então eu permaneci consciente, mas ali, na pancada, eu já perdi os movimentos. Eu senti a pancada bem forte na cabeça, eu senti, sabe quando a gente bate o cotovelo, que dá aquele choque? Eu senti aquilo nos ombros. E aí eu tentei nadar, não mexia mais nada. Você não tinha força? Não tinha força. E quando eu abri os olhos, eu tava boiando, com as costas pra fora, e eu abri os olhos embaixo d'água, as minhas mãos só tremiam assim, em choque. E aí o pessoal conseguiu me tirar da água, fizeram os primeiros socorros, fizeram atendimento, fui pro Hospital das Clínicas da Unicamp, graças a Deus, o atendimento foi rápido, foi eficaz. A equipe do SAMU que foi lá me atender já imediatamente imobilizou meu pescoço, e mergulho em água rasa, que é o nome do que aconteceu comigo, é mais comum do que a gente pensa. Depois que a gente entra nesse universo, a gente vê que isso acontece cotidianamente. E aí quebrei o pescoço. Só que nessa época que eu quebrei o pescoço, eu era militar, eu entrei no Exército Brasileiro em 2007 pelo serviço militar obrigatório. Como aconteceu em 2009, então eu estava servindo no Exército. E aí por conta disso, por causa da lesão, fiquei tetraplégico, e aí o Exército me deu todo o suporte. O Exército mandava viatura pra minha casa, o pessoal me pegava, isso aqui eu já encurtei o caminho, né, porque eu fui pro hospital, fiz cirurgia, tive que colocar uma prótese no pescoço, eu tenho uma cicatriz aqui, ó, não sei se vai dar pra câmera pegar, mas eu tenho uma cicatriz aqui no pescoço, onde foi feita a cirurgia, eles abriram, aí a quinta vértebra foi esmagada, não sobrou nada, então eles colocaram uma prótese, e eu tenho uma placa com 2 parafusos na C4 e mais 2 na C6, pra manter o pescoço fixo. Depois de todo esse processo, aí eu fui pra casa, e aí vem o processo de fisioterapia, e com a fisioterapia eu fui recuperando alguns movimentos, braço, perna, processo bem lento, mas tem um ponto que eu gostaria de passar, né, porque como diz o podcast, é fé e trabalho, e eu sou um servo de Deus, tenho fé em Deus, creio nos milagres, creio na atualidade dos dons, e eu estava em casa, e os meus amigos do Exército se juntaram para pagar um fisioterapeuta particular para mim, e ele me atendia em casa 2 vezes por semana, e isso foi de grande ajuda, mas aí eu queria a parte do milagre, eu queria ir além. Então o que eu fiz? Eu pedi pro meu avô, falei assim, ó, compra um andador para mim. Não andava, não conseguia nem apoiar o pé no chão. Aí o fisioterapeuta falou assim, você quer andador pra quê? Aí eu falava assim, pra eu ficar olhando, pra eu ter um objetivo, pra eu saber onde eu vou chegar, porque eu quero chegar ali. Não tava conseguindo nem ficar na cadeira de roda ainda, porque no começo do acidente foi tão grave que se me colocasse na cadeira de roda eu desmaiava. Não tinha força pra subir o sangue pro cérebro, a pressão caía, eu desmaiava, só de ir pra cadeira de roda. Só de ir pra cadeira de roda. E eu pedi um andador. E aí, vou só encurtar essa pra gente chegar no tiro com arco. E aí meu avô foi e comprou um andador pra mim. E eu já tava melhorando, já tava evoluindo, já conseguia com ajuda, com apoio ali, encostando o travesseiro nas coisas, ficar sentado do lado da cama. E aí teve um dia que eu coloquei, me sentei do lado da cama, com as mãos, com o apoio dos braços, que já tá mexendo um pouco, eu botei as 2 pernas pra baixo, puxei aquele andador pra perto de mim, encaixei as mãos assim, porque eu não conseguia, não tinha muita habilidade. Hoje eu tenho na esquerda, mas na direita ainda não. E aí eu encaixei as mãos no andador e eu fiz uma oração. Eu orei ao Senhor e falei assim, Senhor, da mesma maneira que o Senhor restaurou as forças de Sansão naquelas colunas ali dos filisteus, devolve a minha força, me faz andar. E até me emociono porque eu lembro disso. E aí eu coloquei os pés no chão e eu senti algo diferente e sem força. Eu me coloquei de pé. E desde aquele dia eu consegui andar. Consegui andar. Não é um andar 100%, mas eu não tinha força. E dali eu comecei a andar com o andador e vai daqui, vai dali. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma mobilidade muito boa para uma pessoa que tem um diagnóstico de tetraplegia. Irmão Esdras, deixa eu só fazer uma pergunta. Pode fazer. Qual que é a diferença de um tetraplégico para um paraplégico? Perfeito. É bem simples. O para, ele é da cintura para baixo. É uma pessoa que foi acometida por alguma lesão, algum problema que impede que ele tenha o movimento dos membros inferiores. E o tetra, ele é alguém que é acometido em todo o seu tronco. Okay. Entendeu? A pessoa, por exemplo, o paraplégico, ele não anda, mas ele tem controle de tronco, ele tem movimento nos braços, ele tem movimento nas mãos. O tetra, ele não tem movimento em membro inferior, ele perde controle de tronco
e ele perde mobilidade também nos membros superiores, que é o meu caso. Eu consegui recuperar o lado esquerdo, mas o meu lado direito é completamente comprometido. Perna, tronco e membro superior. Tanto é que essa mão minha aqui, ela não tem pinça, ela não tem movimento, mas eu amarro o tênis, eu abotou camisa, tudo adaptado. Tudo adaptado. Entendeu? Maravilha. E aí, Esdras, você nesse momento que você se deparou, você vê, Wellington, a importância da fé, de acreditar mesmo em momento que a pessoa olha em redor e não veja uma saída, né? Ele vai lá e pede um andador para ter pro que olhar e ver um objetivo, né? E ele estava o tempo todo mantendo a fé e com foco no objetivo, fala, né? Sobre o que é fé. Sobre o que é fé. Olhar para onde não existe, né? E ver, né? Das coisas que não se veem. Mas eu ainda fui no palpável, eu ainda fui no andador que eu podia ver. Entendeu? Porque o meu pensamento, você precisa traçar um objetivo e tentar a todo custo chegar nele. Se você encontrar um obstáculo, você não para nesse obstáculo. Ou você passa por cima ou você contorna. Mas sempre, como a Bíblia diz, prosseguindo para o nosso alvo, que é Cristo. Amém. Mas da mesma maneira que a gente prossegue em direção a Cristo, a gente tem que prosseguir nos nossos objetivos. Sim. Nos nossos objetivos aqui nessa terra, nessa vida, porque a gente não é uma palavra triunfalista, mas a gente não pode baixar a cabeça diante das dificuldades. Eu tive um diagnóstico clínico que o neurologista que me operou falou para mim assim, ele falou com essas palavras, falou assim, você nunca mais vai andar. E eu fiz uma pergunta pra ele, falei, doutor, não tenho nenhuma chance? Ele falou assim, eu não posso dizer que você não tem chance, mas o que eu posso dizer pra você é que você tem 1% de chance. A minha resposta pra ele foi assim, pro meu Deus, 1% é mais do que o suficiente. E é se agarrar nisso, né? Onde houver oportunidade, onde houver uma expectativa, uma esperança, há uma possibilidade. E se há uma possibilidade, por que não tentar? Eu era um jovem, eu era da tropa de choque do exército. Eu era atirador, calibre 12, eu era extremamente forte, corria 10 km todos os dias, eu era atleta, já dentro do exército, sempre gostei de esporte, sempre gostei de correr, sempre gostei de exercício, e eu sempre sonhei em ser militar. Eu com 3 anos de idade eu já falava, eu quero ser militar. Aí eu entrei pro exército. Depois que eu entrei pro exército, eu soube da missão de paz da ONU. Eu falei assim, eu quero ir pro Haiti, quero ir pra missão de paz. Eu quebrei o pescoço faltando 1 mês para realizar um grande sonho meu. Conheci minha esposa, sou casado, graças a Deus, muito bem casado, uma mulher linda, extraordinária. Então, sou pai de 3 filhos, isso tudo depois de quebrar o pescoço. Tudo depois de quebrar o pescoço. Então, não tem como eu não ser grato. E em que momento que entrou o esporte? Sim, vamos lá. E aí, eu sofri um acidente em 2009 e passei por um processo de reforma. Esse processo é um pouco longo, realmente. Fiz várias perícias, passei com os médicos, e aí, para encurtar a história, eu fui reformado em 2016 pelo Exército. O Exército foi, graças a Deus, como eu falei, me deu todo o suporte, tanto no cuidado, tanto na parte hospitalar, quanto na parte financeira. Eu continuei recebendo normal os meus proventos ali. E em 2016, eles chegaram à conclusão de me reformar, por incapacidade. E aí, nesse ano em que eu fui reformado, o próprio Exército estava montando a equipe militar paralímpica. E aí eles foram procurar nas unidades lá onde ficam os pensionistas, onde ficam os aposentados, falaram assim, vamos procurar o pessoal aí que tenha sofrido um acidente, tem alguma lesão, para montar a equipe. E aí no ano que eu acidentei, como eu fiquei, entrei em contato com o pessoal da junta militar lá de aposentadoria, apareceu lá o chefe da equipe, que é o meu atual técnico, se chama Marcos Bortolotto, ele foi lá para procurar. E aí o chefe da sessão lá lembrou de mim. Falou assim, acabou de aposentar um rapaz aí e tal, jovem, ele tem bastante dificuldade, mas tem uma certa mobilidade, talvez dê certo. E aí ele me ligou, falou assim pra mim, você é militar e tal? Eu falei assim, sou militar, tô reformado. Aí ele falou assim, vem aqui no Círculo Militar de Campinas fazer um teste. Teste do quê? Tiro com arco. Falei, vambora, porque eu já tava há muito tempo parado fisicamente, né? Como eu falei, eu era atleta, mas aí eu tava tetraplégico, o meu foco, o meu objetivo total era a minha recuperação. Em 2016 você estava ainda na cadeira de roda? Tava, cadeira de roda, fazendo fisioterapia, sempre buscando melhorar. Tanto que eu faço até hoje, eu continuo fazendo fisioterapia. Quando eu voltar a correr, aí eu paro de fazer fisioterapia. Mas enquanto eu não voltar a correr, eu não paro, não. Tá certo. Então, aí veio essa oportunidade e eu fui lá fazer o teste. Chegamos lá pra fazer o teste do tiro com arco, o que a gente espera, deu tudo certo, deu tudo errado. Deu tudo errado. Fui tentar fazer o tiro, não conseguia, porque eu sou canhoto. E o tiro com arco, você puxa o arco com a mão, segura com a outra. Ele falou, você é destro ou canhoto? Eu sou canhoto. Fui tentar tirar canhoto e esse braço aqui é comprometido, eu precisava segurar o arco. Com o elastiquinho. Eu precisava puxar o elástico, a mão vinha pra cá, batia na cama, um desastre total. Você não tinha força não, pra sustentar? Pra sustentar, não tinha. E aí o meu técnico fez o quê? Falou assim pra mim, vai pra casa, vai treinar esse braço, precisa fortalecer esse braço, aparece daqui 90 dias. E pronto, mandou embora. Mal sabia ele que ele tava pegando carne de pescoço. Eu fiquei igual um maluco em casa nesses 90 dias, com o elastiquinho, braço vai daqui, vai dali. Quando faltava um dia pra completar os 90, eu liguei pra ele. Falei, que horas que eu vou pra você ter amanhã? Amanhã completa os 90. Aí falou assim, chega aqui 7h30. Cheguei lá no CT, lá no centro de treinamento aqui no Círculo Militar. Aí ele mudou a estratégia. Ele falou assim, vamos tentar tirar destro? Falei, vamos. Nesse meio tempo ele arrumou um gatilho que ficava preso aqui no meu pulso. E aí eu conseguia segurar com o braço bom o arco e com o outro só precisava puxar, não precisava mais da mão e nem da força da parte de trás do braço. Aí saiu o primeiro tiro. A partir do momento que saiu o primeiro tiro, aí foi amor ao primeiro tiro, não foi amor à primeira vista, não. Entrei para a equipe de treinamento, isso em 2016. Passamos 3 anos treinando tudo interno, sem disputar nenhum campeonato, até a gente fazer a primeira participação aí no campeonato já de nível nacional. Participei em 2019 do Campeonato Brasileiro, já como atleta, para entrar como atleta profissional. E pela misericórdia de Deus, a minha primeira participação, já fui pro pódio. Já fiquei em terceiro lugar, já fiquei com a medalhinha, eu me empolguei. Esse homem é um milagre, né? Nosso atirador paralímpico brasileiro, ele
ele é canhoto e atira com a mão direita. Então Exato, ele é um exato. atirador canhoto que atira com a mão direita e funciona. Eu acredito que Deus nos leva a essas situações em que a nossa mão não alcança para que a gente entenda que foi Ele que fez. Porque em todas essas situações, se eu tivesse feito com a minha capacidade, eu poderia falar, eu consegui. E como que foi, Esdras, para ter esse ânimo de dia após dia, pouco mais de 18 anos de idade, 19 anos, quando você teve esse acidente, se vê nessa situação em cima da cama, olhando para o futuro todo pela frente, né, a vida inteira pela frente, em que você encontrou força para não desanimar, não parar de tentar? Eu acredito que o primeiro ponto é Deus. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Eu acredito que Deus, que o Espírito Santo de Deus me impulsionava, me motivava, mas eu sempre pensava da seguinte forma: todo diagnóstico negativo que eu recebia, na fisioterapia, na neurologia, porque eu fazia acompanhamento, tinha que voltar lá, e era sempre a mesma coisa, falava, não dá, não tem como andar e tal, porque eu sempre me mostrava muito esperançoso e o pessoal sempre vinha com um balde de água fria. Só que na minha cabeça eu sempre pensava assim, eu preciso sair dessa. Eu não pensava, não passou pela minha cabeça, eu estou nessa situação. Eu sempre pensava, eu preciso sair dessa situação, eu preciso sair dessa situação. Então, pra mim, não era algo sufocante, mas era algo desesperador. Eu falava assim, eu preciso desesperadamente sair dessa. Eu não posso ficar paraplégico, eu não posso ficar sem andar, eu não posso ficar acamado pro resto da minha vida, eu não posso ficar nessa situação. Então, eu sempre pensava, eu preciso sair dessa. E era dia após dia. Eu me lembro, voltando um pouco no início da minha recuperação, que eu expliquei pra vocês que eu não conseguia ficar na cadeira, e aí esse fisioterapeuta arrumou uma maca que ela ia movimentando em grau. Eu ficava deitado nela, e ele ia rodando uma alavanca e ela ia levantando, então eu conseguia ir levantando. Eu desmaiava 4, 5, 6, 7 vezes por sessão, desmaiava, eu apagava. A hora que eu voltava, eles falavam assim, você quer descansar? Eu falava, não, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, de novo, de novo. E várias vezes eu ia vendo a vista escurecer assim, você tá bem? Eu falava, tô. Eu falava assim, eu queria até eu apagar. É a resiliência, Eu ia né? até eu apagar, porque eu falei assim, uma hora esse troço vai parar. Uma hora esse sangue vai voltar pra cabeça, porque depois acho que uma semana que eu comecei a ir pra cadeira de roda, eu tinha uma chácara da mocidade da igreja que eu era antes, da Vila Lemos, e eu queria ir nessa chácara, de cadeira de roda. Aí o fisioterapeuta falou assim, ó, vocês vão precisar ficar mexendo ele vai ficar 30 minutos na cadeira e 2 horas deitado, porque ele não consegue ficar muito tempo. Aí eu virei pros meus amigos, pronto, motivo, não tem aqueles 4 amigos que levaram o paralítico no telhado? Eu tive. Eu preciso citar o nome desses caras aqui. Silas, Silvírio, Gabriel e o meu primo Erickson. Esses 4 caras me levavam pro cinema, de cadeira de roda, e me pegava no colo de cachorrinho, falava assim, a gente nunca assistiu o filme na primeira fileira, a gente vai assistir na última e você vai assistir junto. Me levava lá pra cima. Eles falaram assim, ele precisa ficar meia hora na cadeira e 2 horas na cama, a gente leva ele. Deu 2 semanas que eu tava ficando em pé lá, que eu consegui ir pra cadeira de roda, eu tava na chácara, não fiz nada. Mas eu tomei sol, minha vitamina D e os meus amigos, firme e forte. E hoje isso me alegra, isso alegra o meu coração, então não tem como não ser grato por tudo aquilo que Deus me permitiu viver. E sou cercado de bênçãos, Chegar em casa, ver as pequenininhas, papai, você chegou. Você ir pra um campeonato e você voltar, porque eu ganho medalha na equipe, individual, eu sempre volto com carga, então é uma medalha no pescoço de cada um. Isso é... O pescoço tá até forte agora, né? Eu Isso gostei é da extraordinário, medalha. isso é só Deus que pode fazer. Então, e hoje qual que é o maior desafio, Esdras, para continuar como atleta, como que é a carreira hoje? O que você incentiva a juventude, aos também atletas olímpicos e paralímpicos que possam procurar um caminho, né? A gente costuma dizer que todo mundo precisa Sim. ter uma vida pessoal estabelecida, social estabelecida, uma vida espiritual, fazer parte de uma igreja, ter essa comunhão espiritual. E o esporte também é muito importante na vida das pessoas hoje, é um entendimento já consolidado que é um caminho de saúde, de só ganho para as pessoas, Exato. né? E para você hoje, o que isso representa? Bom, isso aí eu vou falar até olhando aqui para o público. Um conselho, uma orientação que eu dou para vocês. Não espere a perfeição para fazer. Faça com o que você tem. Faça como você pode. Se a gente for aguardar a perfeição, se a gente for aguardar tudo tá certinho, tudo tá organizado, a gente vai ficar igual um cavalo de corrida ali na baia o tempo todo preso, esperando o portão abrir pra gente poder correr. Não espere, faça. Porque nunca as condições serão ideais. Nunca, nunca, nunca. Porque às vezes você tem uma dificuldade financeira, às vezes você tem uma dificuldade familiar. Vou falar aqui bem rápido. Eu fiquei no pódio em 2019, em 2020 eu fui vice-campeão, fui convocado para a Seleção Brasileira Paralímpica a primeira vez em 2021, no campeonato em Goiânia, e aí fui pro México representar a Seleção Brasileira pela primeira vez. E lá, pela misericórdia de Deus, eu fui campeão pan-americano. Contra tudo, eu tinha acabado de ganhar a minha filha caçula, a gente tava com suspeito dela estar com câncer no sangue. Deus. Meu pai faleceu, poucos meses antes do campeonato. Eu fui pro campeonato destruído. Psicologicamente, né? Exatamente, só que eu falei assim, eu não posso esperar as condições perfeitas, eu tô aqui, eu tenho que fazer. E eu me lembro que perto da final do campeonato, eu não esperava ganhar. A gente tem, não, você tem que ir pensando, mas eu era realista. Eu era recente no esporte, eu não esperava ganhar, e tudo na minha vida, pela misericórdia de Deus, eu resolvo na oração, porque onde minha mão não alcança, eu sei que a oração chega. Eu falei assim, Deus, eu sei que todo mundo aqui é teu filho, mas eu quero fazer um pedido. Eu quero que o Senhor sonde o meu coração. Eu quero mais que todo mundo aqui, eu acho que ninguém mais do que eu quer ser campeão desse troço. Olha para desse troço. Falei, então, estende as tuas mãos e me abençoa, que a tua vontade seja feita. E eu fui campeão. Nas piores condições possíveis, mas eu fui e fiz.
Então, na vida, na família, no relacionamento, não espere as condições perfeitas. Vá e faça. Vai e faça. Dê o seu melhor dentro das suas forças, dentro das suas possibilidades, que eu creio que a mão de Deus estará, como vocês mesmos já falaram, né? O impossível Deus faz, mas o possível a gente precisa fazer. Eu tenho Então uma. faz esse corte aí pra nós mandar pro pastor Eduardo depois. Ó. A frase de hoje é essa. Não espera as condições perfeitas. E vou pedir já, nesse momento, pro Esdras orar por nós e abençoar quem tá nos ouvindo, né? Amém. Para que esse momento, esse podcast alcance pessoas e transforme a vida delas como transformou a sua. Amém. Então vamos orar. Amém. Deus Todo-Poderoso, nós te honramos, Pai. Nós te glorificamos e nós te agradecemos, Senhor. Primeiramente, Senhor, pela tua infinita graça, que nos alcançou, que nos resgatou, que nos trouxe, Senhor, das trevas para a tua maravilhosa luz, Pai. Pai, te louvamos por esse meio de comunicação, Senhor, que tem uma abrangência, que tem um alcance, Senhor, em todo o mundo, Pai. E que aonde essa mensagem chegar, Pai, o teu nome seja glorificado, Senhor. Que vidas possam ser tocadas, impactadas, incentivadas, Senhor, através do testemunho que foi dado aqui, Pai. Eu te louvo, Senhor, por poder participar disso, por ter sido canal de bênção na vida dessas pessoas, e te agradeço porque aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai, é útil para outras pessoas, meu Pai. Peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos incentivar, Senhor, trazendo força, trazendo ânimo, trazendo vigor aos teus filhos, Pai. Aos teus servos, Senhor, que são empresários, aos teus servos que são assalariados, a cada um, Pai, que tem clamado a Ti, Senhor Jesus Cristo, dá força, dá ânimo, dá graça, Senhor, para que como eu, Pai, superei essas dificuldades em Ti, Senhor, como eu alcancei vitória através do Teu poder, através da Tua misericórdia, eles também possam alcançar, Senhor. Abençoa cada um, Pai, que está ouvindo esse podcast, Senhor, seja ao vivo ou no momento posterior, meu Deus. Estende as Tuas mãos sobre a vida de cada um de nós e abençoa o Ministério Belém Campinas, Pai, prosperando e engrandecendo essa obra para a glória do Teu santo nome, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela participação de todos vocês, Jota, Pedro, que fazem tudo isso acontecer e a gente ficar bonito na câmera aqui. Obrigado a todos vocês e até na semana que vem, mais um podcast Fé e Trabalho.